Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Retomando a nossa aula sobre direito penal, legislação penal extravagante, abordaremos a tão importante Lei número 7716 de 1989, a denominada Lei de Discriminação ou Preconceito. Essa, sem a menor sombra de dúvidas, é uma das mais importantes legislações em matéria penal que nós já vimos até o presente momento. Tema, por demais controverso, que gera muitos debates, que geram muitas dívidas, que geram muitas confusões na academia, bem como na prática forense, mas também tema por demais cobrado tanto em exame de ordem quanto em prova de concurso, do qual eu já te convido agora comigo, vamos adentrar nesse mundo agora, nas especificidades da Lei 7716 de 89, Lei dos Crimes de Discriminação ou Preconceito. E aí, eu preciso que você tenha em mente, que você tenha muito amadurecido, que no que toca agora a forma de reprimenda, de discriminação e preconceito, já a Constituição Federal prevê como direito, como norma tutelada na Carta Magna. Assim como o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal estabelece, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, pois, a sociedade agora tem o objetivo, a nossa Constituição Federal, objetivo fundamental, que a nossa sociedade viva de forma harmônica, sem preconceitos, sem discriminações, considerando, como estabelece o caput do artigo 5º, todos iguais aos olhos da Constituição Federal, conforme preconiza o princípio da isonomia. E a previsão legal da Lei 7716 de 89, esta em comento, Lei de Discriminação e Preconceito, ou dos crimes de discriminação ou preconceito, prevê no seu artigo 1º que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí, é importante que você já tome nota os elementos constitutivos para a incidência dessa lei de crimes de discriminação e preconceito. E aí, o primeiro elemento constitutivo que você deve analisar é o elemento discriminação, do latim discriminare, que significa separar, pôr à parte. Mas é óbvio que haverá uma incidência nessa discriminação. Até porque a discriminação nem sempre será prejudicial e nem sempre será criminosa. Não, professor? Não. O exemplo é quando nós pegamos sujeitos, indivíduos que praticam atividades delitivas e nós os separamos. Nós colocamos à parte das relações sociais, do convívio social, cesseando sua liberdade de locomoção. É óbvio que nós estamos fazendo uma discriminação, mas uma discriminação necessária, posto que, se referidos indivíduos continuassem no seio da sociedade, graves prejuízos e tormentos podiam causar à ordem pública. Aqui, a tutela protegida pela norma penal é das discriminações pejorativas e você já vai entender melhor o que quer significar. O segundo elemento constitutivo diz respeito ao preconceito, também do latim prejudicium, de prae, ou anterior, e judicium, de julgamento. Ou seja, estamos falando de um julgamento anterior. Porém,
não é qualquer julgamento anterior, pessoal. Olha, todos nós temos preconceito, porém, uns de forma positiva, outros de forma pejorativa. Como assim, professor? Eu não entendi, eu não sou preconceituoso. Claro que é. O preconceito, em suma, de forma lato sensu, não é de todo ruim. Quando você escolheu usar essa roupa que você está usando, você usou de preconceito. Quando você resolveu usar esse óculos que você usa, usou de preconceito. O teu relógio, preconceito. A arrumação da sua casa, determinada mobília, preconceito. A pessoa que você vive hoje, teu namorado, tua namorada, teu cônjuge, preconceito. Por quê? Porque preconceito é um conceito previamente estabelecido, que não significa dizer necessariamente ser ruim, ser pejorativo ou objeto de tutela penal da Lei 7716 de 89. Mas tão somente o preconceito pejorativo. Aquele que trata-se de um juízo de valor antecipado, formado antes mesmo de possuir dados ou elementos capazes de fomentar um conceito ou uma opinião mais específica sobre um determinado caso, excluindo aquele caso, aquela possibilidade sem uma análise mais acurada. Atenção, pessoal, atenção aos elementos constitutivos protegidos pela norma penal ora estudada. A lei estabelece que terão responsabilidade criminal aqueles que agirem de forma discriminatória ou preconceituosa, devido em face da razão da raça, da cor, etnia ou religião. Cuidado com isso. O que vem a ser raça, para efeito de proteção de tutela legal? É o conjunto de indivíduos identificados pela semelhança em suas características corporais hereditárias, como a estrutura, a cor da pele, sua forma física e etc. Vemos, por exemplo, a raça dos japoneses. Olha, observe como todos eles são tão parecidos, são tão característicos. Eu digo japonês, mas eu posso ampliar de forma mais didática para o asiático como um todo. É comum, quando você observa um asiático, você dizer, puxa vida, aquele cidadão, aquela cidadã, me parece ser um asiático. Olha as características dele, como são peculiares. Não é verdade? Assim como você observa agora e vê um afrodescendente. E você já vê logo aquele negro, aquela negra, alto, alta, bonito, bonita. E você diz logo, me parece que essa pessoa tem características de raça afrodescendente. Assim como no que toca à cor. No sentido da lei, a cor é a expressão utilizada para denotar a tonalidade da pele da pessoa, como é o caso da cor branca, da cor preta, amarela, vermelha, etc. A etnia diz respeito à coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, na religião e nas maneiras de agir. Como são o caso agora, por exemplo, das religiões, das etnias de religião muçulmana, que são caracterizadas principalmente por causa dessa sua conjunção geográfica agora. E a religião diz respeito à crença numa doutrina com um preceito espiritual ou em uma divindade. Veja, importante você entender que procedência nacional é a origem ou a nacionalidade do indivíduo, e são esses os elementos. 5 elementos constitutivos para efeito de proteção da tutela jurídica da Lei 7716 de 89, no que tange a crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Professor, então todas as vezes em que houver
uma discriminação ou um preconceito em face desses 5 elementos, haverá a incidência do crime previsto na Lei 77/16 de 89? Resposta: não. Não, professor, de forma alguma. Porque o legislador ordinário, ele previu um bem específico, ou melhor, um fim específico, uma finalidade especial praticada pelo agente delitivo para que responda criminalmente pelas incidências dessa lei. E qual é a finalidade? É a de segregar. E o que significa segregar? É separar o indivíduo com o objetivo de isolá-lo, de evitar contato, de desligá-lo, desuni-lo, desmembrá-lo, afastá-lo do convívio em razão da sua raça, da sua cor, etnia, religião ou procedência nacional. Uma pessoa que agindo de forma discriminatória ou preconceituosa, afastando as pessoas, desligando as pessoas, pretendendo desligá-las do convívio social. Por quê? Por causa da raça da pessoa, por causa da cor da pessoa, da etnia da pessoa, da sua religião ou de procedência nacional. Neste caso, a pessoa terá responsabilidade criminal. Mas, atenção, tenha muito cuidado com a denominada forma equiparada do crime de preconceito e discriminação. Cuidado. Por quê, professor? Porque o rol dos crimes de discriminação e preconceito é um rol taxativo, números clausos. Isto porque o legislador ordinário não inseriu outras formas de discriminação. Não, professor? Não. Por exemplo, a discriminação sexual, de identidade, filosófica, política, esportiva, não terão responsabilidade criminal em face da Lei 77/16 de 89. Como assim não, professor? Não, gente. Então quer dizer agora que se eu for discriminatório ou preconceituoso contra um homossexual, eu não terei responsabilidade por essa lei? Resposta: não terá. Professor, isso é um absurdo, não é não, gente? Porque, veja, a lei ela foi específica no que toca aos elementos constitutivos de atividade discriminatória ou preconceituosa. E são elas, nós acabamos de falar de uma a uma. Evidentemente, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Afora essas, não haverá tutela legal prevista na Lei 77/16 de 89. Não, porque a lei considera que o ato de segregar pessoas em virtude desses 5 elementos trata-se de crime protegido pela Lei 77/16. Ah, professor, então agora quer dizer que eu estou autorizado a usar de discriminação e preconceito contra, por exemplo, um homossexual, um travesti, uma mulher desquitada, divorciada, separada? De forma alguma, e não foi isso que eu disse. Acontece que é importante que você entenda que, para efeito de responsabilidade criminal, prevista na Lei 77/16 de 89, apenas esses 5 elementos, a discriminação ou preconceito, segregando, separando as pessoas do seu convívio social, por causa desses elementos que nós acabamos de ver agora, só terá incidência com fulcro na Lei 77/16 de 89. Todavia, praticar preconceito de sexo ou estado civil será considerado como contravenção penal nos termos da Lei 74/37 de 89. Por quê? Porque essa lei incluiu nas contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo e estado civil. Entretanto, raça e cor
já são objetos de tutela criminal da Lei 7716 de 89. Por isso, se uma pessoa age de forma discriminatória ou preconceituosa contra outra, em face de sua raça ou de sua cor, não será considerado contravenção penal, mas sim crime, previsto na Lei 7716 de 89. Todavia, se o ato discriminatório ou preconceituoso foi em decorrência de sexo, de orientação sexual ou de estado civil, a conduta não será criminosa, mas sim contravenção penal prevista na Lei 7437 de 89. Lei essa que nasceu no mesmo ano da Lei 7716, Lei dos Crimes de Discriminação ou Preconceito. Tenha cuidado, porque isso é questão por demais corriqueira em prova de concurso. Além disso, não confunda a Lei dos Crimes de Discriminação e Preconceito, essa estudada agora, com a Lei de Tortura. Isso é lógico que é um dia. Cuidado. O artigo 1º da Lei dos Crimes de Tortura, inciso 1, prevê que constitui crime de tortura, inciso 1, contra geral alguém por impedido de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Começa, então, de uma pessoa que pratica uma conduta constrangendo alguém com violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental em razão de discriminação religiosa e racial, da Lei dos Crimes de Preconceito ou dos crimes de preconceito previsto na Lei 7716 de 89. Qual é a diferença? Cuidado. Na Lei dos Crimes de Preconceito, o ânimos do agente é segregar, é separar, como nós vimos agora, é tirar do convívio social, é excluir. Já a conduta prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha C, da Lei 9455 de 97, tem a intenção, o dolo específico de torturar. E o que significa tortura, para efeito legal? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou mental. Cuidado para não confundir os fundamentos legais. Ok? Nesse momento, adentremos aos crimes em espécie, para efeito de incidência de responsabilidade criminal da Lei 7716 de 89. E o primeiro deles encontra-se no parágrafo 3º, segundo o qual impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Por quê? Em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Olha, entenda. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Professor, então quer dizer que toda vez que eu negar emprego a alguém, eu vou responder com fundamento na Lei 7716 de 89? Resposta: de jeito nenhum. Agora, se você nega o emprego à pessoa porque ela é de uma determinada raça, ou de uma determinada cor, etnia, religião ou procedência nacional, com certeza você terá responsabilidade criminal, com fulcro no artigo 4º da Lei 7716 de 89. Parágrafo 1º, na forma equiparada. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou cor, ou práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, inciso 1, deixar de conceder os equipamentos de proteção individual necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. 2, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. E 3, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no âmbito do trabalho, especialmente quanto ao salário, porque por ato discriminatório em decorrência da raça ou da cor, ou resultante de preconceito
de sua descendência ou origem nacional. Responsabilidade criminal equiparada no artigo 4º da Lei 77/16 de 89. Parágrafo 2º, ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprio de raça ou etnia para emprego, cuidado. Atenção, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Imagine agora que uma determinada loja de produto gospel, ele abre uma oferta de emprego e ele avisa: estamos admitindo vendedores evangélicos. E ali ele especifica. Olha só. A empresa pode fazer isso? Por acaso, o dono, o gerente da empresa, que a esse anúncio desenvolveu com essa especificidade, terá responsabilidade criminal na Lei 77/16 de 89? Resposta: de jeito nenhum. Como assim não, professor? O parágrafo 2º é claro? Não, gente. O parágrafo 2º estabelece o seu trecho final que cujas atividades não justifiquem essas exigências. A lei não proibiu fazer exigência. Proibiu que a exigência não guardasse vínculo nenhum com a atividade. Um exemplo dado. Imagine agora um vendedor de produto gospel que não tem experiência nenhuma com a fé que professa. Ele não conhece nenhum cantor gospel, nenhum livro gospel, não conhece a Bíblia Sagrada, a qualidade das versões das Bíblias vendidas, um livro que tenha um autor que fale sobre a fé gospel. Imagine agora como então ele poderia ser vendedor daquela loja. Seria o exemplo agora comparado de uma loja de rock and roll que contrata agora uma amante de MPB. Ora, pois, como ele vai poder dizer aos compradores qual é o melhor álbum, melhor disco, melhor música para poder vender seus produtos? As exigências, elas são elementares. O que não poderia agora era fazer exigências de elementos que não guardassem vinculação com a atividade. Por exemplo, uma loja agora que vende produto de limpeza estabelece: só contratamos moças altas, belas, de olhos claros, cabelos claros e de preferência sem religião. Isso guarda alguma relação com o produto a ser vendido? Claro que não guarda. Essa é uma discriminação e um preconceito ao qual o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 77/16 de 89 proíbe. Beleza, pessoal? Ficamos claros até aqui? Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Desculpa. Então, veja. Você não vai entrar aqui no meu estabelecimento comercial, no meu supermercado, porque você é negro. Pode fazer isso? De forma alguma. Se o fizer, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Você não vai entrar no meu estabelecimento porque o meu estabelecimento é católico e você é cristão protestante, você é islamista, umbandista. Pode fazer isso? De forma alguma. Responsabilidade criminal, portanto, coincidência na Lei 77/16 de 89. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, em qualquer que seja grau, em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Imagine agora que uma determinada escola
católica, por exemplo, vira para um aluno que quer se matricular e o aluno diz assim: olha, eu sou de uma etnia afrodescendente, gostaria de me matricular. Não, não pode. Não pode nem sequer ingressar na escola. Estúpido, preconceito e discriminação reprovável, portanto, na lei. E detalhe, o parágrafo único estabelece que se o crime for praticado contra menor de 18 anos, ainda haverá uma incidência de causa de aumento de pena de 1/3. Cuidado. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não, 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 não. Você não vai se hospedar aqui no meu hotel, não, que você veio da China. E foi lá na China onde nasceu o coronavírus. Vocês chineses estão proibidos de se hospedarem no meu hotel. Pode? De jeito nenhum. Responsabilidade criminal, que prevê uma pena de 3 a 5 anos. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Do mesmo jeito, não vai entrar aqui no meu restaurante de jeito nenhum. Não vai entrar aqui não, porque a sua raça não é igual à minha, você tem características diferentes. Pura ação discriminatória e preconceituosa, reprovável pela Lei 7716 de 89. Artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com a mesma finalidade, em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ah, bom dia, como vai? Tudo bem? Olha, eu vim fazer aqui um tratamento, vim lavar meus cabelos, porque eles estão muito maltratados. Não, a senhora é negra. A senhora é negra e negro não entra no meu estabelecimento. De forma alguma. Vá para lá com seus cabelos crespos, vá procurar um salão de beleza de negros. Porque aqui a senhora não entra. Bem, talvez você esteja surpreso escutando o professor falar dessa forma e pensando assim: professor, isso não existe. Existe, pessoal. Infelizmente, é mais comum do que nós imaginamos, mas existe. Porém, quem dessa forma proceder incide em responsabilidade criminal nos termos do artigo 10 da Lei 7716 de 89, em cuja pena varia de reclusão de 1 a 3 anos. Olha, tenha cautela com isso. Artigo 11, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Olha, veja que interessante agora. Veja que questão muito corriqueira em prova de concurso. Uma empregada doméstica, em razão de suas atividades profissionais, foi impedida de utilizar o acesso ao elevador social. O indivíduo que nessa forma procedeu responde com fulcro no artigo 11 da Lei 7716 de 89, verdadeiro ou falso? 2 segundos para você responder. 1, 2. Resposta é falsa, assertiva, pessoal. Bom, veja que, no meu entender, a conduta praticada pelo acionista, pelo recepcionista, pelo síndico do prédio, de obstar o ingresso da empregada doméstica ao elevador social em decorrência de sua profissão, é um ato
sem a menor sombra de dúvida, discriminatório e preconceituoso. Não tenha dúvida com relação a isso. Todavia, não terá responsabilidade nem criminal, nem contravencional. Por quê, professor? Porque a lei é clara que segregar uma pessoa em razão da sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nada estabelecendo, portanto, em relação à sua profissão ou atividade profissional. Nem com fundamento na Lei 7716 de 89, tratando como crime, e nem como contravenção penal, conforme nós vimos no momento introdutório dessa aula. Questão muito boa, cobrada em prova de concurso, que é importante você estar atento. Artigo 12, impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte, em razão da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional do indivíduo, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 13, impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, seja da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército. Por quê? Por causa da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional do indivíduo. A pena será de reclusão de 2 a 4 anos. Olha, artigo 14, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social de pessoas por causa de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não, você não vai casar com a minha filha, porque você é negro. A minha filha é loira, é linda, você é feio, você é de uma outra raça, não tem nada a ver com a gente, e por isso você não vai casar com a minha filha. Que ato discriminatório e preconceituoso mais degradável de uma pessoa que dessa forma age. Não apenas repugnante, como criminoso, cuja pena varia de reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a pena varia de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou a cruz gamada para fins de divulgação do nazismo. Olha só o fato de você ter aquela cruz suástica, sabe qual é? Sabe? Aquela que é curvadinha assim, só o fato de você guardar um símbolo desse já teria responsabilidade criminal. Assim como, parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicado de qualquer natureza, então você faz publicações no Facebook, Instagram, WhatsApp ou qualquer que seja a rede social desses símbolos de divulgação do nazismo, a pena poderá ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, inciso 1, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. 2, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou de publicação por qualquer meio. E 3, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.
Beleza, pessoal? Com isso, nós concluímos. Nós vimos agora a tão importante Lei 7716 de 1989. A denominada Lei dos Crimes de Preconceito, de Discriminação, a Lei dos Crimes de Discriminação ou Preconceito, que nós acabamos de estudar, que nós acabamos de analisar. E você já sabe, qualquer dúvida, fala com o professor, anote, assista sempre às nossas aulas com seu vadimeco na mão, atualizando, marcando, fazendo seus apontamentos. E aí, qualquer dúvida que tiver, fala com o professor, manda suas questões, que nós vamos procurar dirimi-las todas. Estamos combinados assim? Fica com Deus. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Forte abraço.